Ana? Eu não tenho como colocar porque eu tô com o celular aqui. Ah, tá. Vou tentar colocar aqui então e no final eu saio pra poder tirar, porque eu não sei tirar. Tá bom. Peraí. O negócio aqui só tá rodando. Peraí. Apareceu pra alguém? Ainda não. Tá carregando. Alguém tá vendo? Tá carregando. Não. Não, mas é que demora um pouquinho quando tá carregando, não tem problema. Também, se você quiser mandar no meu WhatsApp, eu tento compartilhar. Se tem algum problema aí, Carol. Melhor, Tati. Manda pra professora e ela compartilha. Tá. Qual o WhatsApp? É Manda no 9. grupo da turma. Ah, tá. Quê? Ela vai te mandar no grupo da turma e a Carol manda pra ela. Tá abrindo. Tá. Disse que tá com dificuldade, professora Sara. Mande lá seu WhatsApp, que é melhor, que aqui diz que tá com dificuldade pra carregar. Anote aí, 98285 8285. 3985. Tá. Mas já abriu aqui o já. Apareceu aqui. Abriu? Abriu. Abriu. Para mim Apareceu também. aí. Para mim também. Pra mim não, gente. Mas eu acho que é porque Porque pra ti. Pois é, eu tenho que visualizar pra poder passar as imagens. Manda aí no WhatsApp que eu compartilho. Abriu. Agora Conseguiu? visualizar. Sim. Ah, então tá. Tá ok? Ok. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre assédio moral e intervenções possíveis do psicólogo organizacional e do trabalho. Eu me chamo Tatiane. A equipe é composta pela Aline Gonçalves, a Ana Paula Belém, a Ana Paula Medeiros, a Andressa Brito, a Bárbara Spinelli, a Ana Carolina Ribeiro e eu. Eu vou falar aqui algumas atribuições do psicólogo organizacional. Ele geralmente atua no recrutamento e seleção, e Afinal, bebida alcoólica. todos os funcionários, então ele é informado e tudo mais, aí
ele faz aquela entrevista inicial de ver o perfil do candidato que foi selecionado para a entrevista e tudo mais. Todo mundo consegue visualizar e ouvir? Sim. E para mim eu travo. Sim, voltando. Ele faz a aplicação dos testes psicológicos quando esse candidato é selecionado. Ele faz o treinamento de colaboradores, seja no início dessa efetivação ou depois, durante o processo. Ele também melhoria das condições de trabalho, que seria a postura do funcionário, se ele está em condições adequadas de trabalho, se ele precisa de algum material específico, tudo para sua postura e tudo mais, onde ele tem um ambiente confortável de trabalho. Ele também faz mediação de conflitos. E se os funcionários estão lá em atrito, alguma coisa, ele pode intervir tanto com palestras ou individualmente. Porém, a gente também tem, na nossa formação, a gente desenvolve a escuta, não só para as pessoas, para trabalhar com as pessoas. Então, a gente não fica, ele não fica só nessa questão técnica, da vista. Mas que eu havia citado. Justamente porque a empresa ela é constituída de pessoas, né? Então, o profissional ele precisa intervir nessa questão. Não só ver o lucro da empresa, mas também o lado profissional, da pessoa da parte da empresa. Posso passar a slide? Mais à frente eu vou dar um exemplo pessoal, mas só depois das meninas. Ok, pode passar. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre como se iniciou a identificação do assédio moral. O assédio moral é um dos tipos de violência que ocorre no trabalho. Brodsky, ele apontou que pela primeira vez foi um objeto de investigação, parece que em 1976. Ele estudou um dos impactos de várias formas de abuso sofrido pelos trabalhadores americanos. No entanto, teve vários outros autores, como Barreto, Freitas e Eloane, que identificaram como referência principal o trabalho realizado pelo psicólogo sueco, né, que foi conhecido, né, por várias pesquisas sobre assédio moral, que é o Raiz Lehmann, em 1980. E foi através desses trabalhos que o bullying contextual, o comportamento foi amplamente discutido e até ganhou um pouco de maior visibilidade social. Para o autor, o tema do assédio psicológico ocorreu por meio de investigações e pesquisas realizadas com diversos grupos profissionais e é lembrado no termo como terror psicológico ou cerco. Pode passar, Tati. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre a compreensão do assédio moral e a questão do conflito no âmbito organizacional. Bom, o assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constantes, sendo elas verbais, geralmente repetitivas ou prolongadas. Essas atitudes vão ter como objetivo diminuir e afetar a vítima no ambiente de trabalho. É importante pontuar também que dentro das organizações existem os conflitos, que vão se diferenciar do assédio moral, e é um dos pontos abordados no artigo pelo Aguiar 2006, que é um dos autores que vai falar justamente que nos conflitos prevalece a relação entre iguais, onde surgem opiniões e críticas, e isso acaba, de certa forma, favorecendo o equilíbrio dentro das empresas, o que não ocorre num processo de assédio moral.
Existem... Já posso começar? Pode. Existem alguns tipos de classificações, né, de assédio moral, e o primeiro... Passou, Tati? Não é a partir daí? É. Tá. O assédio... O primeiro que eu vou falar é sobre assédio moral vertical descendente. Esse é o assédio moral mais comum, que ele acontece por uma questão hierárquica, por um superior hierárquico, é o mais frequente, e ele tem consequências graves, inclusive o isolamento social da pessoa, né? O próximo é o assédio moral ascendente. Ele é um pouco mais raro, ele é um pouco mais difícil assim de acontecer, mas acontece. E é quando acontece, ocorre muito nas relações trabalhistas, né? Onde a pressão da subordinação ela leva o superior a desacreditar mesmo da sua potência, da sua competência, né? Então ela viola muito, ela está uma relação ali muito direta com a autoestima. O assédio moral horizontal é quando acontece entre os próprios colegas de trabalho, onde a pessoa que tem o mesmo nível hierárquico que você, né, no caso, e acontece muito em competições que, naturalmente, as competições, muitas das vezes, elas são feitas até mesmo entre as próprias, por conta das empresas mesmo, né, e começa a ter uma rivalidade entre os profissionais. Então, muitas das vezes tem comportamentos agressivos, né, entre os colegas. E esse tipo de assédio moral, ele tem muita relação com temas como política e outros temas assim complexos, né? E por último, tem o assédio moral misto, que é quando mais de um deles acontece ao mesmo tempo. Como o próprio nome diz, é quando mais de um é caracterizado. Já. Ana, Calma, galera, tô só abrindo aqui o som. pensei que não estivesse escutando. Tô ouvindo, tô prestando atenção. Então, gente, os efeitos, né, do assédio moral na saúde dessas pessoas, desse trabalhador. Mesmo quando ele não é assumido ou denunciado, o assédio moral ele acaba contaminando o ambiente de trabalho e ele pode ter um efeito assim devastador sobre as vítimas e principalmente também, né, tanto quanto as vítimas, as empresas também sofrem isso. As vítimas, elas normalmente têm a saúde dela afetada, a confiança, a moral, o desempenho profissional dela, profissional e pessoal, né? O que leva à diminuição da eficiência dela no próprio trabalho e também no desenvolvimento dela nas relações interpessoais. O que acontece também é o afastamento. Tipo, eu li alguns artigos que falam que as pessoas até inventam mentiras para nem ir mais para o trabalho. Ou seja, as pessoas elas não se sentem mais satisfeitas, não têm mais prazer, não se sentem mais seguras naquele ambiente. Para elas se tornou um ambiente hostil, onde ela vai ser humilhada, onde ela vai ser desmerecida, destratada e etc. E tem casos de pessoas que não são capazes de se comportar normalmente no trabalho e na vida pessoal. Que aí tem as crises de pânico, crise de ansiedade. Só o fato dela pensar em ir no trabalho ou algumas palavras gatilhos que são usadas nas ofensas despertam nela esses efeitos, tipo um ataque de ansiedade, uma crise, um nervosismo, um choro. Tem casos de pessoas que às vezes ou escutavam, né, tipo relatos do cara falando, tu é um burro. Aí toda vez que a pessoa ouvia a palavra burra, ela começava a chorar incansavelmente. São os gatilhos, né, que a pessoa, o trabalhador, tem conforme essas humilhações, no decorrer dessas humilhações. E isso pode provocar estresse pós-traumático, principalmente a perda de estima, que você não se vê mais bom o suficiente para aquela empresa, porque eles ficam
tanto te humilhando, te colocando para baixo, te desmerecendo, te inferiorizando, que ele absorve aquela estima e ele acredita naquilo. Então, ele se acha, desculpa o termo, uma merda. E isso afeta demais a autoconfiança, a autoestima, desenvolve depressão. Muitas pessoas desenvolvem depressões ao ponto até de cometerem suicídio. Existem problemas digestivos. A gente até falou num trabalho, eu acho que foi da Rose, o quanto que o excesso de cortisol ele atrapalha a nossa digestão. E o intestino, ele depois do cérebro, ele é um órgão extremamente importante no nosso corpo. Proporciona liberações de hormônios positivos, né? Então, assim, quando tu não tá bem, você também tem problemas intestinais. E aí, decorrente disso, você também começa a desenvolver outras patologias. Então, olha o tamanho do problema que a pessoa que sofre assédio moral começa a desenvolver, a ter, né? Sem falar, como as meninas colocaram, o isolamento social. Que isso é, depois, ou muito próximo da depressão, um dos maiores casos que acometem o suicídio dessas pessoas. Tipo, tu não se sente mais nada, as pessoas não admiram você, não reconhecem teu trabalho. Aí eu acho que eles pensam assim, para que eu vou ficar aqui, né? Enfim. E do lado das empresas, né, principalmente públicas ou privadas, não tem muito a ver com a questão da saúde do trabalhador, mas eu achei interessante colocar, porque eles não pensam assim, cara, eu vou humilhar o meu trabalhador, eu vou estar potencializando as habilidades dele. Pelo contrário, o desempenho da empresa cai, a lucratividade cai, porque as pessoas não trabalham mais efetivamente, muito menos com eficiência. Então, as empresas também sofrem. Então, acredito que as pessoas que contratam deveriam pensar a partir dessa percepção. Entender que o assédio, o excesso de cobrança de uma forma inadequada pode atrapalhar também a lucratividade delas. É tipo assim, eles querem acertar fazendo da maneira errada. Então, se eles talvez pensassem nisso, né, no bolso, talvez eles evitassem os excessos de assédio moral dentro do trabalho. E, assim, por fim, o problema não se restringe só a isso, né? Quando o trabalhador ele é humilhado, vários outros problemas começam a aparecer dentro da empresa. Além desse trabalhador desenvolver problemas, a empresa também tem vários problemas, porque a equipe começa a adoecer. Não só aquela pessoa, porque todo mundo que escuta aquelas humilhações também adoecem junto, absorvem junto. Então começa a se tornar um ambiente completamente desagradável para o desenvolvimento das tarefas profissionais, né? Então, assim, não é só uma pessoa que sofre assédio moral, é todo mundo. Então, é uma coisa bem extensa e acarreta muitos efeitos negativos para a vida das pessoas. Certo? Acho que pode passar já. Senão eu vou falar muito. Eu percebo. Bom dia, gente. Eu que vou falar sobre Bom dia. Vou falar um pouco sobre as intervenções possíveis ao psicólogo organizacional e do trabalho nos casos de assédio moral na empresa. Primeiro, é importante frisar que a psicologia do trabalho ela deve cuidar e tratar das questões subjetivas do indivíduo, deixando mais de lado a questão do serviço apenas da produtividade e se responsabilizando com a dignidade do ser humano. Só assim serão superados os entraves dos complexos processos organizacionais. O profissional da psicologia, ele é capaz de mostrar uma visão diferente quando se trata de assédio moral, proibindo e intervindo imediatamente nessa redução que o trabalhador está passando dentro da empresa onde ele trabalha. Além disso, ele pode agir através de promoções de iniciativas capazes de incentivar o bem-estar físico e mental do trabalhador durante a sua tarefa. Ele pode também intervir por meio de escuta, de acompanhamentos,
além de trabalhar de forma corretiva, que nada mais é do que identificar o foco do assédio, buscar o mediador para o problema e, em último caso, incentivar uma denúncia. O que pode acontecer, em alguns casos, é o encaminhamento da vítima para o psicólogo clínico, que é basicamente para o assediado compreender melhor, né, a situação e para ajudar ele nas questões de culpa, medo, enfim, ajudar ele a reerguer aquela autoestima. Gente, meu gato tá miando, peraí. Voltei, desculpa. E em questão a essa autoestima, é muito importante que o psicólogo encontre uma maneira de sempre elevar ela, para que o indivíduo não se isole dos grupos, da sua família, enfim, das pessoas, né? E também é essencial escutar com atenção a queixa do assediado e dar apoio emocional a essa vítima, estimulando sempre de maneira mais justa para que ele consiga se expressar melhor. Nunca o psicólogo, nessas situações, pode ou deve agir precipitadamente, sugerindo que a vítima entre na justiça. Ele sempre tem que evitar essa questão de emitir julgamentos. E agora falando um pouco mais dos responsáveis, né? É sempre importante ensiná-los a importância do ser humano, que vai muito além da produtividade. E deve ensinar também o respeito à comunicação, para que esses mesmos responsáveis saibam intervir antes que algum processo se instale. E, além de tudo o que eu falei, é sempre bom fazer campanhas ensinando os trabalhadores a detectar situações de assédio, não deixando de lado também o treinamento dos funcionários de RH, para que eles sejam capazes de prevenir, detectar e administrar os casos de assédio moral já existentes na empresa. Pronto. Bom dia. Bom dia, Carol. Aliás, Andresa, né? Vou falar um pouco sobre as ações preventivas, para complementar um pouco da Ana. Bom, a ética preventiva, eu separei ela em primeiro lugar, porque ela vai ser importante para fortalecer as relações interpessoais, ela vai ser essencial para que haja equilíbrio, assim vai gerar um clima de respeito e tolerância. Também, a prevenção de comportamentos inadequados é fundamental, pois com pequenas demonstrações intolerantes, como ações tóxicas, exemplo, cobrança excessiva, horas desgastantes de trabalho, humilhação, pressão, intimidação, até palavrinhas. Essas são situações que podem ser evitadas para não prejudicar fisicamente e emocionalmente no futuro dentro da empresa mesmo. Contudo, o apoio da organização, ele vai ser importante também, porque vai apoiar os trabalhadores, vai ter a conscientização sobre o assédio moral, buscar saber sobre o assunto, como se desenvolve, para que não aconteça o assédio dentro do grupo, assim evitar possíveis conflitos. Além disso, fazer análise das necessidades e condições dentro da mesma, claro, juntamente com profissionais treinados, optando pela melhoria da empresa. Ademais, eu vou falar um pouco sobre a ação do psicólogo, para complementar o da Ana. Como o profissional ele é capacitado, ele atua com uma observação diferenciada, que ele vai poder evitar diversas situações constrangedoras, pois muitas vezes ele é o primeiro a perceber o assédio, podendo intervir
promovendo ações preventivas, como orientar para que ocorra respeito entre, mediar sobre relações interpessoais, e assim ele vai favorecer um ambiente saudável, agradável e que preze pela qualidade de vida e integridade dos funcionários futuramente. É isso, professora. Tá ótimo. Tem mais alguém na equipe para falar? Gente, a Ana Carolina tá aí? Quem sabe da Ana Carolina? Tá, aqui no online está aparecendo só a Carolina Pinto, mas ela, eu acho que não é desse grupo, né? Não, teria a Ana Carolina, professora. Tá. Ok, então alguém quer falar por ela, fazer o fechamento aí da apresentação? É a Ana Carolina Correia, né, que faltou. Isso. Ela falou alguma coisa para vocês? Não, e sim que ela estaria aqui. Não sei se aconteceu alguma coisa com a internet dela ou algo relacionado, não tô sabendo. Certo. Não sei se as meninas mais próximas a ela têm esse conhecimento. Eu não tenho. Tá. Mas sim, ela colocou aqui que o assédio moral no trabalho não é um fato isolado. Ele se baseia na repetição ao longo do tempo de práticas constrangedoras, explicitando o estrago de determinar as condições de trabalho num contexto de desemprego, desindicalização e aumento da pobreza urbana. Mas sim, deixa eu falar para vocês o que aconteceu comigo há um tempinho, antes de eu entrar na graduação. Um caso particular. Eu trabalhava em uma empresa que não venha ao caso dizer o nome. Aí era uma rede de supermercado, era não, é. Aí falaram quando eu entrei sobre cabelo, unhas sempre prontinhas, tudo mais, porque eles chamam de frente de loja. Então tem que estar sempre arrumada. Até aí tudo bem. Teve uma vez que, acho que foi um feriado, eu não lembro exatamente, mas que todas as meninas tiveram tempo de fazer suas unhas um pouco mais bonitas. Aí eu tinha um rosa lá. A gerente de frente de loja já estava com uma acetona e algodão para todas as meninas que chegaram com esmalte, segundo ela, fora do padrão, que seria o claro, mas isso só na cabeça dela. Eu estava com rosa neon na época. Aí quando eu cheguei lá, as meninas tudo tirando, né, e tal, aí eu peguei e perguntei. Ela falou, Tatiane, você só vai trabalhar hoje se você tirar como todas as meninas. Eu falei, não vou tirar, eu fiz a minha unha ontem. Eu paguei para isso, eu não vou fazer isso. Falei, eu posso, você pode esperar pelo menos alguns dias, onde a minha unha comece a sair o esmalte, ou eu vou embora para minha casa, ou eu trabalho dessa forma. Ela, não, aqui você não trabalha. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui embora. Ela não deixou realmente eu trabalhar e eu não aceitei em tirar. Aí eu fui para o escritório que ficava em um prédio próximo. Aí cheguei lá e contei. Eu não lembro qual era a pessoa que me atendeu. Realmente não lembro. Ela pegou e falou. Aí ela ligou na hora para essa gerente. Eu escutava, eu estava em uma outra sala, eu escutei. Tu é doida de fazer essa menina voltar por conta de um esmalte? Se ela processa a empresa, não sei o quê. Eu vou mandar essa menina de volta para aí. Eu não quero mais um problema no nome dela. Aí tá, eu não trabalhei pela manhã. Aí ela veio de lá e falou: Tatiane, você vai para sua casa agora pela manhã e volta à tarde como se nada tivesse acontecido. Ela falou isso mesmo para mim. E você não comenta com os seus colegas também. Aí eu cheguei lá, eu cheguei lá à tarde, aí já a gerente com carão para mim, né? Já que eu tinha desobedecido ela na cabeça dela. E desde então, nada mais prestou. Nada, tipo, eu não aguentei e ela idem, porque como eu acabava não concordando com as coisas que ela, tipo, ela tentava me prejudicar de todas as formas. Eu era a última a sair, eu era a última a comer, tudo que ela pudesse fazer exatamente como acontecia. E logo depois ela também foi demitida. Uhum.
E aí, olha o sofrimento, né, que foi causado, né, pela essa inabilidade dessa gestora saber lidar com uma situação super delicada, né, e a forma com que ela achou de intervir. Então, esse assunto que vocês trabalharam muito bem aqui na apresentação de vocês, ele é um assunto muito presente dentro das organizações, ele é uma das fontes de adoecimento dentro das organizações, e é função nossa, enquanto gestor da área de gestão de pessoas, a gente intervir preventivamente. Então, esse exemplo aí que a Tatiane colocou, é visivelmente claro que essa gestora nunca foi trabalhada com relação às questões de assédio moral, de como que ela deveria estar lidando com o seu colaborador, né? Então, assim, o nosso trabalho não é quando acontece, né, um assédio moral. O nosso trabalho, ele precisa ser preventivo, como vocês colocaram aí nas ações, e no sentido de preparar gestor para ser gestor, líder para ser líder, né? Em geral, as pessoas que estão, hoje nem tem tanto, a maioria dos cursos de graduação já se trabalha gestão de pessoas, né? Muitos dos gestores acabam fazendo uma especialização na área, que é justamente que vai auxiliá-lo a lidar com as equipes, mas a maioria deles tem formação técnica, né? Não tem uma formação na área comportamental. Então, não sabe lidar com isso, né? Então, também são questões que às vezes são questões pessoais que a pessoa não consegue trabalhar, e quando ela está diante da sua ação ali de liderança, ela acaba deixando de vir algo que é pessoal nesta relação aí com o trabalhador. Às vezes a pessoa nem se percebe que aquele comportamento daquele gestor é um comportamento que está indo além do limite, que é um comportamento que está causando ali sofrimento e adoecimento para esse trabalhador, e é o nosso papel intervir, né, de uma forma preventiva, chamar esse gestor, treinar, desenvolver, capacitar para que isso não ocorra dentro da organização, né? Então, ele precisa ser bastante trabalhado, né? Então, esses últimos temas que a gente vai discutir aqui nos seminários são justamente esses temas que são bem delicados e muito presentes dentro das organizações. Então, queria parabenizar aí a apresentação de vocês, né? Muito boa, gostei bastante. Aí vocês conseguiram trazer, né, a caracterização, falaram dos efeitos, falaram bastante das intervenções, falaram das ações preventivas, e é justamente o nosso fazer aí dentro do contexto, dentro de um assédio moral, que a gente pode fazer dentro de uma organização. E entender que é um trabalho bem difícil, né? Então, vocês colocaram aí nesta apresentação, mas na prática é um assunto extremamente delicado, tanto porque a gente precisa intervir diretamente com esse gestor, quanto a gente precisa intervir com esse trabalhador. O psicólogo organizacional, ele é um mediador, ele é um interlocutor que ele vai precisar não tomar partido nem da empresa, que esse líder está ali representando esta empresa, e nem desse trabalhador. Ele vai precisar ser uma pessoa que vai conseguir conciliar as duas partes, né? Ele não pode ficar do lado do trabalhador e dizer assim: olha, você está sofrendo assédio moral, você precisa entrar na justiça. Não é o nosso trabalho pegar o lado do trabalhador e incentivá-lo a ser contra a empresa. Mas nós também não podemos ficar do lado da empresa, né? Você está certo, o trabalhador é isso, não sei o que, não sei o que. Não, né? O nosso trabalho é realmente agir na imparcialidade, né? Não ter julgamentos nem de um lado nem de outro, e saber mediar, saber administrar esse conflito que vai surgir dentro das organizações, né? Então, não é só assédio moral, tem várias outras coisas que ocorrem, são muito comuns e que levam a esse adoecimento. Então, a gente consegue perceber aí a importância do nosso trabalho dentro das organizações, né? Não é um trabalho simples, não é um trabalho
que não exige qualificação, pelo contrário, né? O trabalho dentro das organizações, no meu entender, ele é um dos mais difíceis, né? A gente está lidando ali, né, com pessoas que estão adoecendo por conta daquele trabalho que deveria ser fonte de prazer, que deveria ser fonte ali de motivação. E é bem diferente a gente intervir dentro de uma organização do que a gente intervir dentro de uma clínica, né? Quando a gente está dentro do consultório, a pessoa está ali disposta a mudar, ela está procurando ajuda, porque ela reconhece ali que ela está precisando. E dentro da organização não é bem assim. O nosso cliente, às vezes, ele nem percebe, né? O nosso cliente, que eu digo empresa, ele às vezes não quer mudanças, ele não se percebe que o que ele está fazendo está causando ali adoecimento para aqueles trabalhadores, mas a gente precisa intervir, né? Então, é um trabalho bem difícil. E professora? Oi, Ana. Essa questão da intervenção e etc., tem algumas matérias da Veja que fala que, inclusive, acho que foi um psiquiatra e foi uma psicóloga. Eu vou lhe mandar, professora, eu achei bem interessante. Fala muito dessa questão do padrão estrutural dos gestores no Brasil, que tem uma percepção de que o excesso de cobrança, principalmente em empresas que trabalham com metas, excesso de cobrança e de uma forma, assim, bem hostil, entendeu? Então, tipo assim, focando nas dificuldades de uma cobrança, assim, bem ruim. Não é aquela cobrança de estímulo positivo. E isso pode ser, como a senhora até falou, né? Talvez ser algo que atrapalhe, porque tu tem que trabalhar o mindset desse gestor também, tipo, uma forma dele gerir e estar à frente da instituição, das pessoas, da equipe, de uma forma mais estimuladora, né? E não opressora. Sim. Professora? Tá Verdade, Ana. Oi, quem está falando? É a Bárbara. Oi, Bárbara. Outro desafio também, professora, que normalmente, assim, depende muito da empresa, né? Mas às vezes a pessoa que está ali na gerência, quem está fazendo ali esse papel, às vezes sei lá, o filho do dono da empresa, digamos, e aí existe um lugar muito desafiador para o psicólogo para mostrar para ele o que está acontecendo, né? Para que você não seja interpretada de uma forma, porque se de repente, da forma que aquilo vai chegar para o dono da empresa, até você sai prejudicado, né? E, ao mesmo tempo, o grande desafio que, para nós, seres humanos, quando a gente se coloca, está numa posição acima, onde muito do nosso caráter é revelado, porque a gente se acha superior, de fato, ali, e muitas das vezes perde o limite, se aproveita, né, daquela situação sem perceber. Não é uma coisa que eu acho que é muito difícil você se perceber quanto alguém que está se extrapolando os limites. Eu acho que deve ser muito desafiador mesmo. Perfeito, né? Isso que a Bárbara está colocando, né? É super importante, em especial aqui no Pará, né? Nós temos assim muitas empresas familiares, é uma característica nossa aqui da região. Então é muito mais desafiador ainda quando o gestor que está causando um prejuízo é aquele gestor que é filho do dono daquela organização e que é meu patrão. Então, quando eu digo que é muito desafiador ser um psicólogo organizacional, é justamente por conta dessas coisas que são extremamente delicadas, mas que a gente precisa intervir, porque se eu sou um psicólogo que vou falar assim, não vai adiantar porque é o filho do dono, não vou adiantar porque ele é gestor e eu não vou me posicionar, então é melhor você pedir para sair, é melhor você não trabalhar nessa área, porque se você não se posicionar, você não está ali exercendo o papel de um psicólogo organizacional. Então a gente precisa falar sim, a gente precisa se posicionar, argumentar, mas sem ir com agressividade, porque se eu também não tenho habilidade de mediar, não tenho habilidade de argumentar, e de conseguir mostrar e conseguir fazer com que aquele gestor perceba o comportamento dele, eu também não vou estar ajudando. Então, eu preciso ter um perfil aí que saiba argumentar e saiba mostrar, porque como a Bárbara falou e eu também já tinha falado, às vezes a pessoa não se percebe do seu comportamento, né? Não é porque ela está fazendo aquilo porque ela quer, muitas vezes a pessoa não se percebe entre os nossos processos aí de inconsciente, né? Entra aí o nosso ego, né? Então,
são várias questões, né, que a pessoa leva a ter esse comportamento, e às vezes não é dali, não é daquela relação, são de coisas atrás não trabalhadas e que vão sendo reproduzidas nas relações, né, às vezes nas relações afetivas, às vezes nas relações organizacionais, às vezes em todas as relações. A gente vai reproduzindo, a gente vai se comportando por coisas passadas, coisas inacabadas, coisas não trabalhadas, e que nas relações elas vão vindo, né? Então, não quer dizer que aquele gestor ele faz porque ele quer, né? Então, às vezes ele nem se percebe. E aí o nosso trabalho está intervindo nisso, nessa delicadeza que é lidar com os conflitos dentro das organizações. Perfeito, Bárbara. Obrigada aí pela contribuição. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação sobre o assunto? Ele é um assunto, né, como vocês falaram aí, relativamente bem sido debatido, se a gente for pegar aí, de 80 para cá, né, então a gente está aí há 30 anos falando em assédio moral, né, hoje em dia eu percebo que já tem diminuído muito, mas teve um tempo aí que ele era muito comum dentro da mídia, né, muitos casos, teve uma época que era uma explosão, e teve uma época também que tudo era motivo para entrar na justiça como assédio moral, às vezes nem sendo, né? Então a gente também precisa estar muito atento a isso. Às vezes acontece isso também. Às vezes a pessoa sai chateada da organização, entra na justiça alegando assédio moral e às vezes não é, né? Então a gente estar atento, que às vezes eu estou lá como psicólogo jurídico, vou fazer uma avaliação para verificar aquele assédio moral ali, ou às vezes dentro daquela organização, a gente também precisa perceber entre o dito e o não dito, né? Então, por isso que é importante a gente estar muito atento ao que chega, como chega, ouvir todas as partes, observar, para que a gente não vá também se deixar como é que fala, contaminar por uma realidade que não é a realidade, né? A gente precisa ter aí muito cuidado na hora de estar fazendo o nosso trabalho dentro da organização, tá? Bom, gente, então, por hoje a gente vai finalizar por aqui, não tem nenhum outro aqui para apresentar hoje, na quinta a gente tem mais uma equipe, então a gente vai ter uma apresentação a cada dia até a nossa prova. E os assuntos que nós vamos trabalhar na prova são tudo aquilo que a gente deu na segunda verificação, tá bom? Então, no nosso último dia, eu vou estar colocando todos os assuntos direitinho para vocês estarem estudando aí para a nossa segunda verificação, que já vai ocorrer na última semana aí de novembro, se eu não me engano, tá? Já está tudo atualizado na nossa plataforma, então falta só agora atualizar a aula de hoje. O restante já está tudo postado por lá, tá bom? Beijo grande, meninas, e obrigada aí pela participação de vocês, tá bom? Tchau. Tchauzinho.